Bom, estamos gravando, né? Então, boa noite a todos, a graça e a paz. Dia especial, né, no dia 19 de outubro, hoje, em mais uma terça teológica, e a gente quer compartilhar a palavra de Deus nesta terça e na próxima terça-feira, com este tema sobre a soberania de Deus. E hoje, em especial, queremos pensar sobre a soberania de Deus e a vontade humana. Como é que a gente pode conciliar essa ideia, se o homem pode ter uma vontade própria e como é que ele pode conciliar isso em relação à soberania de Deus. Entender isso aí. Na verdade, nosso estudo é baseado no livro Deus é Soberano, né, de A.W. Pink, esse livro aqui, bem conhecido, nesse autor, acho que dá para você visualizar aí, né? Deus é Soberano, né? Tem vários capítulos interessantes sobre escrito pelo Arthur Walkton Pink, que foi um ministro, também um erudito do século XIX, ainda da fé reformada, puritano, né, e que foi escritor de várias obras. Então, é baseado no material dele, né, as ideias também, que a gente quer refletir esta noite sobre este tema. Então, nós vamos começar com oração, pedindo a graça de Deus que possamos aproveitar esse momento do estudo da palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos em nossas mãos a tua palavra. E pedimos a Deus que não apenas esteja em nossas mãos, mas também em nossos corações, que possamos guardar fielmente a palavra do Senhor e viver de modo que o Senhor se agrade da nossa vida. Então, eu rogo a tua bênção sobre nossas vidas, nos dá entendimento para compreendermos a tua palavra e que sejamos praticantes. A tua bênção por cada irmão que está aqui, por aqueles que poderão chegar e aqueles que também não poderão chegar, que o Senhor nos faça participantes do prazer e da alegria de estarmos reunidos em torno da tua palavra na comunhão do teu Espírito. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso tema hoje muito especial, né, a soberania de Deus e a vontade humana. Eu queria começar já com o texto da palavra de Deus, de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que diz que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, na verdade, é Deus quem efetua, é Deus quem age soberanamente, segundo a sua boa vontade. E assim, tanto o nosso querer quanto o nosso realizar, é Deus quem efetua. E quando nós pensamos nessa temática, quanto à natureza e ao poder da vontade humana, o homem lembra que o homem é caído nos seus pecados. Mas geralmente reina uma confusão muito grande dentro da teologia há muito tempo. A ideia popular, muito mais popular, é ensinada e interessante na maioria dos púlpitos das igrejas, é que o homem ele é dotado de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, e que a salvação é dada a esse homem pecador mediante a sua cooperação da vontade humana com o Espírito Santo. E negar o livre-arbítrio, como nós negamos o livre-arbítrio do homem, isto é, o poder da sua escolha e aquilo que é bom, que o homem não tem como escolher aquilo que é bom, e negamos que o homem não aceita Cristo por si só. Então, muitas pessoas ficam chateadas se você não acredita que o homem pode tomar as suas decisões em relação a Deus. Ou seja, nós não acreditamos nesse livre-arbítrio que o homem tem em relação a Deus. Então, quando você trata dessa temática, especialmente no Brasil, né, que no Brasil não, mas no mundo inteiro, e hoje nós temos uma grande quantidade de igrejas que acreditam que o homem decide, ele pode tomar suas decisões em relação a tudo na vida e também em relação a Deus. Mas a Bíblia vai afirmar o que para a gente? Quando nós observamos o texto de Romanos, capítulo 9, do versos 14 até o verso 18, para introduzir também ainda nosso tema com esse texto de Romanos, capítulo 9, a partir do verso 14,
Diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, perceba aqui, já nesse texto introdutório, que não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, o homem depende de Deus completamente para a sua vida e para as suas decisões. Porque quando nós observamos o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que não há quem busque a Deus. E não há realmente. O homem, por causa da sua natureza caída, pervertida, ele não busca a Deus, ele não tem capacidade de buscar a Deus. E o próprio Jesus Cristo, ele afirmou em João capítulo 5, no verso 40, que não quereis vir a mim para terdes vida. Quando Jesus estava ali falando aos judeus, ele foi enfático ao afirmar: vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, eles sabiam que Jesus era, muitos deles, mas não queriam ir a Jesus, porque o homem não tem capacidade de ir a Jesus por si só. E por isso que, quando nós observamos o texto de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, João 1, 12 e 13, vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí agora esse verso 13 é interessante, que vai dizer assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o homem não vai nascer espiritualmente por vontade própria se Deus não operar na vida dele. É Deus quem efetua, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, o homem natural, na verdade, ele tem o poder de rejeitar a Cristo. Esse poder o homem tem, o homem natural, o homem sem Cristo. Porém, ele não tem o poder de receber a Cristo. Então, muitas pessoas entendem que o homem natural, totalmente pervertido, morto em seus delitos e pecados, ele tem o poder de receber a Cristo por si só. Mas o homem natural não tem poder, a não ser o poder de rejeição, de rejeitar o próprio Jesus Cristo. E por qual razão? É porque a sua mente está em inimizade contra Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 7, você percebe que há uma inimizade da parte do homem para com Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o homem ele é inimigo de Deus por sua própria natureza. Então, a sua mente está em inimizade contra Deus. A outra razão é porque o seu coração odeia todas as coisas que são referentes a Deus. Quando nós observamos mais um texto de João, capítulo 15, João 15, verso 18. Observe João, capítulo 15, versículo 18. Diz assim o Senhor também falando: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então Jesus está dizendo que há um ódio, há uma inimizade por parte do homem em relação a Deus.
O homem, ele escolhe aquilo que está de acordo com a sua própria natureza. E qual é a natureza do homem? É uma natureza caída, depravada, longe do Senhor. Então, toda escolha do homem sempre é uma escolha de fuga para com Deus, por causa da sua inimizade para com Deus, por causa do ódio para com Deus. A gente nem imagina isso, mas a Bíblia revela. E antes de haver a possibilidade de escolher o meio de proferir aquilo que é divino, que é espiritual, uma nova natureza tem que ser concedida ao homem. Jamais ele pode, pela sua própria natureza, buscar a Deus. Ou seja, tem que haver um milagre, precisa haver algo totalmente de Deus para que haja um novo nascimento. Se não houver por parte do homem este novo nascimento, o homem ele não vai buscar a Deus. Ele não consegue buscar a Deus se Deus não operar na vida dele. Então, há muitos que, através da pregação da palavra, né, são até mesmo pelo Espírito de Deus, são convencidos do pecado. E, apesar disto, morrem na descrença. Eu vou dar um exemplo a você da minha própria vida. Antes de entregar a minha vida a Cristo, eu já sabia que era pecador, porque eu já estava sendo evangelizado ainda na infância. E eu já tinha frequentado alguns cultos na Igreja Batista, então eu sabia todo o meu estado de pecado. Eu sabia que eu estava perdido e que eu precisava de salvação, mas eu não queria Deus. Então, o próprio Espírito já estava trabalhando na minha vida, mas eu rejeitei a possibilidade de confessar Jesus Cristo como Salvador. Eu sempre dizia que quando eu envelhecer, eu vou resolver a minha vida com Deus. O que nós entendemos com isso? É que o homem, naturalmente, ele não vai decidir por Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar pela palavra que o homem é pecador. Quantas pessoas nós conhecemos que têm entendimento da palavra, sabem que são pecadoras, sabem que estão distantes do Senhor, sabem que o caminho é Jesus, mas ainda assim permanecem nos seus pecados. Ainda que convencidas do seu estado de pecaminosidade, de perdição eterna, eles permanecem na rebeldia, pela inimizade contra Deus e o ódio contra Deus. Então, e o Espírito Santo faz em cada eleito de Deus algo mais do que nos que não são eleitos de Deus. Ele opera nos eleitos tanto querer como realizar a boa vontade de Deus, conforme diz Filipenses capítulo 2. E quando nós observamos o texto de Efésios, muito conhecido nosso, que vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tanto não vem de nós a salvação, nós não temos poder sobre a salvação, nem mesmo a fé que vem de nós mesmos, porque é sempre um dom de Deus. Tanto a salvação presente de Deus é um dom de Deus, como a fé que é colocada no nosso coração. Porque uma vez que estamos mortos em delitos e pecados, não vai nascer fé nessa pessoa morta. E ninguém tem vontade de ir a Cristo enquanto ele não estende, enquanto o próprio Senhor estende a sua mão, onipotente, operando um milagre da graça no coração do homem. É por isso que a gente, às vezes, está num culto e tem um pregador trazendo uma mensagem de um cunho evangelístico muito claro, muito forte, e você fica ali, meu Deus, se eu não fosse um crente, eu me converteria agora, porque está muito clara essa mensagem. E, às vezes, ao seu redor, tem várias pessoas que não são crentes, mas elas muitas entendem, pensam. Uma vez eu preguei para um grupo de jovens e dali tinha uma pessoa, eu fiz o apelo e uma pessoa não se converteu.
mas entendeu a mensagem, compreendeu a mensagem, mas não se converteu na hora. Quando terminou o momento, aí eu fui procurado, aí a pessoa estava numa aflição, né? Numa aflição, porque sabia do seu estado de pecaminosidade. E foi ali que eu expliquei o plano de salvação mais uma vez, orei e a pessoa entregou a vida a Jesus. Mas naquela hora ele estava ainda lutando, rejeitando. Então precisou o próprio Espírito Santo abalar aquela pessoa, operar um milagre naquele coração que estava sendo resistente. Então ninguém pode ir a Jesus Cristo se não houver uma ação onipotente de Deus operando um milagre da graça naquele coração. Então, pensando nisso, a gente vai entrar agora no aspecto da vontade humana. O que é a vontade humana? Primeiramente, vamos pensar sobre a natureza da vontade humana. A própria natureza da vontade, depois, a escravidão da vontade humana e, por fim, a incapacidade da vontade humana. Então, são 3 pontos. O primeiro ponto é refletir sobre a natureza da vontade humana. Então, o que é a vontade? Pensando na palavra, o que é a vontade? Ter vontade. A vontade, na verdade, é aquela faculdade de escolha, né? Aquela possibilidade, aquela índole natural de você escolher a, se você, a decisão que você vai tomar, a causa imediata de todas as ações. Então, tudo que eu vou fazer tem ligação com a vontade de fazer, ou não fazer. Escolher necessariamente implica em eu vou recusar uma coisa, eu vou aceitar outra coisa. Isso é a minha vontade. E em cada ato da minha vontade, há uma preferência, o de desejar uma coisa e não desejar outra coisa. Querer é escolher, e escolher é decidir entre alternativas. Então, eu posso escolher entre alternativas e decidir entre alternativas. Mas há algo, isso aqui é importante, existe algo que influencia a minha escolha. E algo que determina a minha decisão. A vontade, então, não pode ser soberana. Nossa vontade ela não é soberana. Por que nossa vontade não é soberana? Porque ela é escrava deste algo, de alguma coisa que governa e que influencia e até determina. Então, o homem, por ser escravo do pecado, a sua vontade está totalmente ligada àquilo que o domina. Então, a sua vontade não é soberana. Existe algo que domina esse homem, longe de Deus. E a vontade não pode ser soberana e serva ao mesmo tempo. Ou ela é serva, ou ela é soberana. Então, quando um homem não tem Cristo como Salvador, a sua vontade, as decisões que ele vai ter que tomar, em especial em relação a Deus, se não houver o toque de Deus, ele não tem como resolver sozinho, dizer sim ao Senhor. Uma vez que a vontade não é soberana, não lhe podemos atribuir liberdade absoluta. Ou seja, o homem não tem a liberdade como é pregado hoje, né? O livre-arbítrio, né? Ele tem liberdade de escolha em relação ao pecado ou em relação a Deus. Isso não é verdade. E, frequentemente, né, pensa só, frequentemente ensina-se que a vontade governa o homem. A vontade governa o homem, é o que se ensina. Mas a palavra de Deus afirma que o coração é o centro dominante do ser. Então, algumas pessoas acham que a vontade domina você, que você pode escolher mediante a sua vontade. Não. Existe um coração que domina a nossa vontade. E alguns textos bíblicos mostram isso. O livro de Provérbios 4 e 23, Provérbios 4 e 23, nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, na verdade,
quem nos domina é o nosso próprio coração, caído, morto em delitos e pecados, nós somos dominados pelo pecado e por esse coração que está distante de Deus. Então tem que guardar o coração. E por que isso? É porque de dentro do coração dos homens é que procede o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as malícias, o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, o próprio Senhor vai dizer isso em Marcos, capítulo 7, de 21 a 23. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, de 21 a 23. Então, olha só, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, não é de fora, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É por isso que o homem rejeita Deus, porque ele já é corrompido completamente. E aqui Jesus traça esses atos pecaminosos até a sua fonte original. E ele vai declarar que remontam ao coração e não à vontade. Então, na verdade, não é a vontade que é soberana, é o coração que domina. Não é a minha vontade, é o coração que está dominando. E o próprio Senhor vai dizer em Mateus capítulo 15 que este povo, né, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o que nós entendemos é que tem que ser corrigido o coração primeiro. Alguma coisa tem que ser feita poderosamente para corrigir o coração do homem, porque senão a sua vontade vai estar em obediência ao coração corrompido. Se Deus não mudar o coração do homem, as decisões e a vontade em relação a Deus serão contrárias a Deus, porque ele é inimigo de Deus, ele odeia a Deus. E essa palavra coração ocorre na Bíblia 3 vezes mais do que a palavra vontade. Tem muito mais coração do que vontade. E é o coração que governa o homem e não a vontade que governa o homem. Então, às vezes, a gente talvez fique surpreso com isso, né? Então, quer dizer que quem me governa é a minha vontade ou é o meu coração? Biblicamente falando, é o coração. É porque é do coração que procede todas as coisas. Todos os maus desígnios é do coração. Então, a gente viu em Marcos 7, né? Prostituição, furtos, homicídios, adultério, malícias, dolo, lascívio, tudo isso procede do coração. E o pecador, ele escolhe a vida de prazeres pecaminosos, porque o seu coração é pecaminoso. Então, quando se cai no pecado, é porque o coração está longe. É porque o próprio coração domina o homem. Então, temos de levar em conta isso. E por que o pecador escolhe a vida de prazeres pecaminosos? Porque o seu coração é pecaminoso. E agora a pergunta que cabe aqui é por que o crente, o salvo pela graça de Jesus, esforça-se por uma vida de piedade e de virtude? Por que que nós, que já temos Cristo como Salvador, nós nos esforçamos para que possamos manter uma vida de santidade, de virtudes, de piedade? Por que nós nos esforçamos? A resposta é a seguinte: porque Deus nos proporcionou um novo coração, uma nova natureza. Se nós não tivéssemos um novo coração, uma nova natureza, nós não iríamos buscar Deus e nada que fosse contra Deus iria nos afetar. Porque quando nós que já temos a Cristo como Salvador e o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, aquilo nos entristece, nós nos entristecemos, ficamos inquietos. E se a coisa não for resolvida em tempo, né, o mais breve possível em relação a Deus ou em relação aos outros que envolvem pessoas, nós vamos afundando na vida cristã e vamos nos tornando pessoas longe da comunhão com Cristo. Por que isso? Porque quando Deus operou em nós
a uma mudança na nossa natureza, que era caída e mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, Paulo vai falar isso aos Romanos, aí sim, aí eu posso buscar a Deus, aí eu posso me esforçar em buscar a Deus e vou lutar para viver uma vida de santidade. Mas sem Deus, o homem não vai ter essa luta vencida. Ele vai ser vencido pelo pecado, pela sua própria natureza. Agora, observe, não é a vontade que vai ensurdecer o pecador a todos os apelos para que este abandone o seu mau caminho. É o seu coração corrupto e pecaminoso que faz com que a sua vontade seja completamente surda para o pecado. É por isso que não consegue ouvir. É por isso que às vezes a pessoa ouve, escuta o evangelho, mas ele não consegue ouvir. Aquilo não penetra se não for uma obra do próprio Espírito Santo. Por melhor que seja o evangelista, por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o professor, pregando o evangelho, muitas vezes ele não consegue compreender essa mensagem. Porque precisa de uma obra na vida dele. Precisa do poder da obra do próprio Espírito Santo para regenerá-lo. Então, o que é que vai dizer o texto de Jeremias? Que o pecador não quer vir a Cristo. Sabe por quê? Porque isso não lhe apraz. E não lhe apraz porque o seu coração odeia Cristo e ama o pecado. Então, na verdade, às vezes a gente está querendo levar alguém a Cristo, evangelizar alguém, e a gente não entende porque você passa vários dias ensinando o evangelho àquela pessoa. Por exemplo, algumas pessoas que eu preguei o evangelho e fiz estudos bíblicos nos lares, eu fui muitas vezes nessa casa, com a Bíblia na mão, com material, e ensinei o evangelho da maneira mais clara que eu pude ensinar para essa pessoa. Dando exemplo, testemunhando, e ao final, a pessoa passou um bom tempo estudando a Bíblia semanalmente comigo, mas ao final, ele não quis Jesus Cristo como Salvador. E é interessante porque durante o tempo de estudo, eu fazia aquelas perguntas sobre se você entende que você é pecador? Entendo. Você entende que você precisa de salvação em Cristo Jesus? Entendo. Você entende que você não tem outro caminho para ir para o céu, só em Cristo Jesus pela graça? Entendo tudo. Lê a Bíblia, ele lê, explica o versículo. Mas quando você pergunta e você quer entregar o seu coração a Jesus para ser um crente fiel, um discípulo, não, agora não, vou pensar, talvez depois, ou não, simplesmente não. O que nós entendemos com isso? O que isso nos leva a compreender é que a vontade dele está completamente dominada pelo pecado. Ele não tem vontade, a vontade dele não é soberana. Infelizmente, né? Podemos dizer assim. Mas se fosse também o homem tivesse soberania na vontade, talvez escolhesse o que é bom. Mas não, ele é escravo do próprio pecado. Então, a vontade dele não é soberana. O coração que domina ele. E o que é que a Bíblia vai dizer, né? Que Deus precisa proporcionar a ele um novo coração. E o pecador não quer vir a Cristo porque isso não dá prazer a ele. Então, o Jeremias vai dizer que o profeta que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. Então, se você quer ganhar o seu pai para Cristo, sua mãe para Jesus Cristo, seu irmão para Jesus Cristo, você precisa orar por ele todos os dias. Você precisa levar o plano de salvação da maneira mais clara possível, porque o diabo cega o entendimento do homem, para que ele não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ele é totalmente escravo do pecado. O que domina ele é o seu coração pervertido, pecaminoso e longe de Deus. Então, se você quer ganhar alguém para Jesus, precisa estar fazendo a obra no poder da oração.
porque é uma luta muito grande naquele momento ali. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que a natureza da vontade humana. Qual é a natureza? Totalmente longe de Jesus. Morta. Ele nasce espiritualmente morto. A sua vontade não é soberana. Ele é dominado pelo seu próprio coração. A segunda coisa que a gente pode observar é sobre a escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão da própria vontade, da vontade humana. E quando se propõe a falar sobre, a gente se propõe a falar sobre a vontade humana, sua natureza e suas funções dentro da vontade humana, é necessário que a gente possa abordar a questão de acordo com três homens diferentes. Primeiro, Adão. Adão, antes da queda, sim, ele gozava do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Quando nós pensamos no pecador, o homem pecador, no nosso caso, e quando nós pensamos também no próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor. Então, vamos pensar aqui em três homens diferentes. Adão, nós, o pecador. Adão antes da queda. O pecador, já depois de Adão, qualquer um que foi, já caído. E o próprio Senhor Jesus Cristo. A vontade de Adão, antes da queda, era livre. Livre em ambas as direções, para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, antes da queda, Adão tinha livre-arbítrio. Ele podia decidir pelo bem ou pelo mal. Ele podia escolher. Mas quando nós observamos a situação do pecador, é bem diferente disso. Né? Nós, né? Nascemos em pecado, bem diferente. O pecador, esse homem pecador, ele nasce com uma vontade, sem condição nenhuma de ter equilíbrio moral, porque existe nele um coração enganoso, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, isso lhe empresta a tendência para o mal. Por conta disto, o homem tende sempre para o mal. O próprio apóstolo Paulo citou que muitas vezes ele fazia aquilo que ele não queria. O que quer é que eu não faça, o que faço é o que não quero. E olha que Paulo já era convertido, tinha o Espírito Santo de Deus, salvo pela graça e pela fé, mas ainda lutava contra o seu próprio coração. Da mesma forma, a situação do próprio Senhor Jesus Cristo era completamente outra. Jesus era radicalmente diferente do primeiro homem antes da queda. Então, a gente não pode fazer uma analogia de Jesus com Adão. Então, Adão antes da queda é igual a Jesus. Não, totalmente diferente. Adão antes da queda é Adão antes da queda. E Jesus Cristo não pode ser comparado, porque alguns tendem a fazer assim. Bom, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, diretamente pelo próprio diabo. E ainda bem que ele venceu a tentação. Ótimo. Ainda bem que ele não pecou, obviamente. Mas será que Jesus Cristo, na sua humanidade, ainda poderia pecar? Há pessoas que podem admitir que sim, que Jesus Cristo teve que vencer o diabo no deserto, na tentação, durante os 40 dias, para não pecar. Note, o Senhor Jesus Cristo não podia pecar de forma alguma. O diabo tentou, mas em hipótese alguma Jesus podia pecar. Por quê? Porque ele é o Santo de Deus. Se você observar o texto de Lucas, capítulo 1, verso 35, vamos lá para Lucas, capítulo 1, verso 35. Abra a sua Bíblia agora, o texto conhecido, né? Lucas 1, verso 35. O que é que diz Lucas, capítulo 1, versículo 35? Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também,
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Note bem o final. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus, ele é eternamente santo. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é o ente santo de Deus. Então, ele não podia pecar, porque ele era o santo de Deus. E observe aqui que a vontade do filho do homem não estava em equilíbrio moral. Isso é capaz de depender para o bem ou para o mal. Jesus não estava nesse ponto de equilíbrio moral. Será que Jesus Cristo vai cair? Então, é possível que essa era a ideia do diabo, né? Porque ele tentou Jesus esperando que Jesus caísse. Mas Jesus não jamais iria cair na tentação ou em qualquer uma tentação, porque ele é o santo de Deus. E Jesus não está aqui dentro da situação de equilíbrio moral. Pode pender para um lado ou pender para o outro. Ele podia pender para o bem ou pender para o mal. Não, ele não está nesse ponto de equilíbrio moral. A vontade do Senhor Jesus Cristo estava predisposta para o que é bom. Toda a vontade de Jesus já era predisposta para o que é bom. Pois lado a lado com a sua humanidade impecável, Jesus Cristo tinha uma humanidade impecável, santa, perfeita, havia sua eterna divindade. Então lembre que Jesus é eternamente santo. Então Jesus não tinha possibilidade alguma de pecar, por causa da sua própria natureza. Ele não nasceu um Deus, ele já era Deus. Sempre foi, né, durante a eternidade. Então Deus, é impossível que Deus peque. Então alguém pode colocar assim, mas foram as naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina jamais ia pecar, mas a natureza humana poderia ter pecado, não poderia ter pecado, porque ele é o ente santo que haveria de nascer. Então, se ele haveria de nascer como homem, ele não se tornou santo quando ele nasceu, mas ele já era o santo de Deus antes mesmo do nascimento. Então, Jesus Cristo não tinha possibilidade alguma de pecar. Não tinha nenhum problema com isso. Mas o diabo ainda assim o tentou, né? Mas era impossível que ele pudesse pecar. Porque a vontade de Jesus predisposta é sempre para o que é bom, correto. A sua humanidade era impecável. A sua humanidade era santa, perfeita, desde a sua eternidade, sempre durante toda a eternidade. Então, observe que, em distinção à vontade do Senhor Jesus Cristo, que tende para o bem, e à vontade de Adão, que antes da sua queda estava em condição de equilíbrio, né, moral, antes da queda, Adão estava em condição de equilíbrio moral, ou seja, ele é capaz de pender tanto para o bem como para o mal. Adão antes da queda, ele estava em equilíbrio. E a vontade do pecador, ela é predisposta, e é isso que a gente tem que guardar, porque a vontade do pecador é predisposta para o mal, sempre para o mal. Estando, portanto, livre em uma só direção. Qual era a direção? A direção do mal, do pecado, longe do Senhor Jesus Cristo. A direção do Senhor sempre para o bem. O homem está distante de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo estava em só uma direção, sempre a santidade, buscar o caminho do Senhor. Então, a vontade do pecador está escravizada. Por quê? Porque ela está sujeita a um coração depravado. O coração do homem totalmente depravado domina este homem. Então, a nossa vontade, como pecadores, ela é escrava do nosso próprio coração depravado. Agora, pensando nisto, cabe outra questão, né? Em que consiste? Em que consiste a liberdade do pecador? Vamos pensar. Em que consiste a liberdade do pecador?
O pecador é livre no sentido de não ser forçado, não é uma força de fora. Ele é livre. No sentido de que não tem uma força de fora para ele. O pecador nunca é forçado a pecar por alguma coisa que vem de fora, é de dentro. Porém, ele não é livre para praticar o bem ou o mal, porquanto o coração mau que nele reside sempre o impulsiona para o pecado. Então, muitas vezes achamos que as coisas exteriores é quem domina. Na verdade, é o coração que domina. Por isso podemos ceder às tentações. Isto que vem de fora, mas por causa do coração. Vamos tentar ilustrar isso daqui. Pegar aqui uma caneta, minha caneta. Se eu soltar essa caneta aqui, ela cai. Por que ela cai? Porque ela vai obedecer à lei da gravidade. Não tem como eu soltar a caneta aqui e ela ficar flutuando. Ela vai cair, porque ela tem que ela obedecer a uma lei. É a lei da gravidade. Qual é a direção? Para baixo. Caída. Queda. Então, é a obediência à lei da gravidade. Né? E se eu desejar que essa caneta fique, por exemplo, nesta altura, o que é que eu preciso fazer para ela ficar aqui? Eu preciso segurá-la, eu preciso erguê-la. Ela não vai ficar nesse ponto aqui. Existe uma força externa que precisa fazer que essa caneta fique aqui. Ela não vai ficar aqui. Se eu soltar, ela cai. Então, precisa de alguma coisa para manter essa caneta no lugar. Precisa de algo. Ela não vai ficar flutuando de forma alguma, a não ser que eu segure a caneta, ou alguma coisa externa a segure. E essa é a relação exatamente entre o homem caído e Deus. Essa é uma relação. Enquanto o poder divino sustenta o homem, ele é impedido de afundar cada vez mais no pecado, porque há o poder de Deus sustentando. Retirando o poder de Deus, o homem cai completamente em seu próprio pecado, como um peso para afundar. O pecado afunda o homem. E Deus, ele não empurra o homem para baixo. Como também eu não joguei a caneta para baixo. Deus não empurra o homem para baixo. Agora, como é que pode o pecador subir em direção a Deus? Como é que essa caneta poderia ser erguida a essa altura? Como? E como é que um homem pode subir em direção a Deus, aos céus? Porque por um ato da sua própria vontade? Não. Porque a lei do pecado e da morte o joga para baixo. É como a lei da gravidade, sempre tem que cair. Precisa haver algo exterior para colocar esse homem na direção de Deus. Precisa de algo. Esse homem não vai chegar a Deus por si só. Um poder externo precisa dominá-lo para então erguer esse homem cada centímetro em sua subida, cada metro em sua subida em relação a Deus. Então, o pecador, na verdade, ele é livre, mas em uma só direção. Ele é livre para cair, livre para pecar, livre para afundar. Então, não há outra forma. A caneta vai cair. Se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Assim é para que você entenda qual é a situação do homem. Há uma lei que domina, a lei do pecado e da morte. O pecado já dominou esse coração. Ele não vai chegar a Deus se não houver alguma coisa que possa erguer esse homem. É conforme afirma a palavra de Deus. O que é que vai dizer o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 24? Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 24. Não, Romanos 6 e 20, na verdade. Romanos 6, versículo 20. O que é que vai dizer para nós?
Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Porque quando erais escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Estávamos totalmente dominados pelo pecado. Éramos escravos do pecado. Então, o pecador é livre para praticar o que lhe apraz, exceto quando ele é refreado por Deus. Se Deus não operar, ele não vai agir da maneira correta. Porque o seu prazer é cair no pecado. O prazer do homem está no pecado. E essa questão da liberdade, essa questão da liberdade ou da servidão, da vontade, né? Ela foi a linha divisória no passado e ainda é hoje no presente, entre, por exemplo, o agostinianismo, de Agostinho, Santo Agostinho, e o pelagianismo, de Pelágio, né? E em tempos agora mais recentes, entre o calvinismo e o arminianismo. Em outras palavras, o que ocorre? Agostinho defendia o pecado que o homem nasce com o pecado original, corrompido. Portanto, Deus precisava operar, Deus precisava escolher, eleger, predestinar, porque o homem era essencialmente mau. Pelágio, por outro lado, ele achava que o homem nasce sem pecado. O homem não nasce, não há uma natureza pecaminosa, mas ele vai sendo influenciado pela sociedade, pelo pecado, pelas situações, e ele vai se corrompendo no pecado. E para Pelágio, no entanto, agora, o homem tem livre-arbítrio. Ele é livre. Ele pode decidir se ele quer receber Jesus como Salvador ou não. Para Pelágio, o homem decide. Para Agostinho, o homem não decide. Deus é quem decide pelo homem. Então, essa discussão, ela é antiga, né? Bem antiga, né? Desde ali do terceiro, quarto século da era cristã que se vem brigando teologicamente sobre essas questões. E, em resumo, isso quer dizer que a diferença envolvida aqui era exatamente a afirmação ou a negação de quê? Da total depravação do homem. Em outras palavras, ou eu admito que o homem é totalmente depravado, ou não. Ou eu afirmo isto, ou eu nego isto. Porque se eu entendo que o homem pode decidir pela escolha, escolher o que é certo diante de Deus, se converter por ele mesmo, eu estou dizendo que ele tem a vontade livre, que o seu coração não domina esse homem. Eu estou afirmando que esse homem não é totalmente depravado, porque ele tem alguma coisa de bom no coração. E no coração do homem não tem nada bom. É o que vai dizer a palavra de Deus. Ou seja, a natureza da vontade humana é totalmente corrompida, depravada. A natureza da vontade humana não vai buscar a Deus. Porque o homem, ele é escravo da vontade humana. O homem não é escravo da vontade de Deus. Então, por isso que nós pregamos o Evangelho, às vezes, por tanto tempo. Por isso que, às vezes, na família, existem alguns crentes e outros rejeitam completamente, por causa do coração. E nós precisamos orar para que Deus possa quebrar esse coração. Orar para que uma obra de Deus possa ser feita ali. Porque se Deus não operar, este homem não vai se converter. Por conta própria, ele não vai se compreender, porque a mensagem do Evangelho não penetra o coração do homem por si só. Tem que haver algo exterior. Tem que haver uma obra exterior. E essa obra exterior é o próprio Espírito Santo, que ele faz uma obra no coração do pecador. Antes de entrar nesse coração, ele vai agir. E quando ele age, esse homem nasce de novo, se converte de fato, é uma nova criatura,
E agora, o pecado já não mais tem poder de dominá-lo totalmente. Ele agora pode vencer o pecado. Ele agora pode dizer não ao pecado, porque agora o Espírito Santo habita neste homem, selou este homem. Ele não é mais escravo do pecado, mas Paulo vai dizer que ele agora é escravo da justiça, do que é correto, do que é justo, do que é bom. Eu agora posso servir a Deus. Eu agora posso dizer assim, não quero pecar, eu quero andar em santidade. Antes não. Eu não tinha a capacidade, eu não tinha a liberdade para escolher em relação à minha santidade, porque não havia a habitação do Espírito Santo em meu ser. Então, quando nós pensamos na questão da vontade humana e na soberania de Deus, eu tenho que entender isso. Qual é a vontade do homem? Ela é corrupta, ela foi contaminada, ela foi suja pelo pecado. Então, geralmente, você vai ver isso no dia a dia, até mesmo na sua própria experiência. Todos nós temos a nossa experiência de conversão. Alguns se converteram ainda na infância, né, no junior, adolescência, juventude, mas todos nós temos a experiência de que não poderíamos chegar a Deus se não fosse a mensagem que transformou, que tocou por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, a minha vontade de um homem sem Cristo, que ainda não conhece a Cristo, é inimiga de Deus, odeia a Deus. Uma vez convertido, agora eu tenho, passa a habitar em mim o Espírito Santo, para cuidar, controlar a minha vontade, dizer não faça isso. Não, este não é o caminho. Você está errado. É a voz do Espírito Santo que quase nós podemos ouvi-la, né? Fala tão no nosso coração que parece que está falando aos nossos ouvidos. Quando nós temos o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, e permitimos que essa palavra transforme a nossa vida, eu posso vencer o pecado, porque Paulo vai dizer, tomai, pois, a armadura de Deus, para que possais estar livres contra as ciladas, astutas ciladas do diabo. Agora sim, eu preciso estar revestido com essa armadura, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. A minha vontade não é mais aquela vontade de pecar, o desejo de pecar, o correr atrás do pecado. Antes, em Cristo, isso era normal. Lembra de Noé, né? Que eu falei, Noé, antes da queda, ele podia decidir se de uma coisa a outra coisa. Ou esta ou aquela. Porque ele não tinha pecado. Mas quando ele pecou, toda a sua natureza, seus pensamentos, palavras, atitudes, sua saúde, tudo foi contaminado pelo pecado. E uma vez tendo sido contaminado pelo pecado, há uma necessidade de que o próprio Deus, na pessoa do seu espírito, ele possa tocar o coração. Ele possa tocar o coração. Então, quer dizer, o Adão, né? Adão, antes da queda, de fato, ele podia escolher. Depois da queda, ele ficou dominado. Agora, uma vez o homem que nasceu de novo, convertido, onde o Espírito Santo passa a habitar, ele vai ainda ter uma luta dentro dele. Ainda vai ter uma luta, porque ele ainda é pecador, porque ele ainda está aqui, porque o pecado tenazmente nos assedia. Mas agora, pela obra e graça do Espírito Santo, este homem pode dizer não ao pecado. Para isso, o coração dele tem que estar buscando a palavra de Deus, porque agora ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos achar ou viver da maneira que, bom, eu sou pecador mesmo, né? Eu sou fraco mesmo, e, portanto, não tem muito jeito para mim, né? Eu acho que eu vou conviver com isso mesmo, é a minha fraqueza, é meu ponto fraco. Então, às vezes, nós mesmos, crentes em Jesus Cristo, estamos querendo dar uma justificativa
para nós mesmos, para tentar minimizar a nossa consciência, o nosso peso, a nossa dificuldade. Mas, na verdade, nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós já temos o Espírito que foi avivado, nascido de novo, agora tem vida, não é mais um espírito morto, é um espírito com vida, e agora esse Espírito que em mim habita, ele me dá a condição de vencer o pecado. Mas quando esse pecado vem e a vontade de pecar vem na minha vida, porque agora eu posso controlar minha vontade. Agora eu sou crente em Jesus. Agora eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais servo do pecado. Agora eu sou servo de Jesus. Agora eu quero acertar e buscar Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho como fugir do pecado. Eu tenho como decidir, pedir a Deus graça sobre a minha vida, e eu tenho como sair daquele momento de tensão, de tentação, de provação mesmo, ou mesmo aquele momento em que eu estou sendo tomado por um desejo pecaminoso. E eu sei que está errado, porque sem Cristo não. É por isso que nós percebemos algumas pessoas, o relato de algumas pessoas que não são crentes, você estranha as colocações dela, você acha aquilo muito esquisito quando ela trata na questão de o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é pecado. Porque aquelas pessoas estão mortas em delitos e pecados. A vontade daquelas pessoas, o que governa aquelas pessoas é o seu próprio coração. Então, o que eu vou fazer agora? Por tudo isso que eu estou aprendendo, a primeira coisa é considerar isso com muita alegria, com muita alegria do coração. O quê? Que agora eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vou mais voltar para o Egito. Eu não vou mais cair em pecado. Eu vou deixar que a tentação tome lugar na minha vida e domine minha vida e me tire da comunhão. Não, porque agora quem passou a habitar em mim foi o Espírito Santo de Deus. E que agora a minha vontade está debaixo do controle do Espírito. O Espírito está agindo na minha vida. Mas eu preciso buscar de Deus, na palavra de Deus, tudo aquilo que eu necessito para vencer esses momentos difíceis. Por exemplo, você está passando por uma luta grande no fim da vida, você tem como buscar nas Escrituras versículos para te ajudar a vencer tudo aquilo ali. Então, eu preciso disso. Eu preciso dessa palavra, desse alimento para meditar, colocar em prática. Porque senão eu vou cair em pecado. Eu vou cair, eu tenho que buscar o alimento da palavra de Deus. Antes, não. O Espírito Santo não habitava em mim, eu podia pecar e não ia ficar triste porque eu pequei, porque não estava desobedecendo. É o que meu coração queria. Mas uma vez nascido de novo, que bênção, queridos, que bênção. Eu agora posso vencer o pecado, não por minhas forças, mas pelo Espírito que em mim habita e que me dá condições de buscar a palavra, versículos que possam me ajudar a ser mais que vencedor por meio do Senhor, que nos amou, que nos ama. Então, o que fazer agora? O que é que eu vou fazer se eu entendo que a vontade do homem não é soberana? É o coração que governa. E uma vez que eu tenho Cristo como Salvador, eu preciso ser dominado, corrigido, governado pela palavra da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem alguém na família que ainda está vivendo na escravidão do pecado? Você tem alguém na família que precisa ser resgatado, sair daquela condição de pecador perdido, totalmente em vulnerabilidade, longe de Deus, sem nenhuma capacidade de buscar a Deus, e nenhuma capacidade. Eu preciso orar por essa pessoa sempre. É o que estou colocando aqui. Eu preciso entender essa realidade do homem. Preciso entender essa vontade do homem. Para que quando eu estiver pregando o Evangelho a alguém, eu estou ciente dessa realidade que nós buscamos hoje pelas Escrituras Sagradas.
O homem não tem vontade soberana, é o coração que está governando o homem. E é por isso que a gente não pode esperar que esse mundo vá mudar, ele vai mudar, se os homens mudarem o coração. Não, porque o coração já está pervertido. A tendência agora no mundo é as coisas ficarem ainda piores. Então, a tendência para o nosso país, por exemplo, considerando o nosso Brasil, é que o Brasil se torne mais distante do Senhor. Essa é a tendência. Mas por que isso? Por causa do coração do homem. Então, eu espero que, uma vez tendo refletido acerca desses dois pontos, a natureza da vontade humana e a escravidão da vontade humana, isso possa abrir o nosso entendimento para o terceiro ponto, que é a incapacidade da vontade humana. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir sobre a incapacidade da vontade humana. Mas eu vou deixar esse ponto, como ele é um ponto maior para reflexão, né, para entendimento, para a próxima segunda-feira. Faremos uma breve, rápida revisão sobre a natureza da vontade humana, caída, a escravidão da vontade humana, está sob o domínio do pecado, por causa do próprio coração, e depois vamos entrar rapidamente nesse tema sobre a incapacidade da vontade humana. Aí a pergunta que eu quero colocar para a gente pensar, está ao alcance da vontade do homem aceitar ou rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Está ao alcance da vontade do homem? Admitindo aqui o fato que o Evangelho é pregado, né, ao pecador e que também o Espírito Santo o convence de seu estado de perdição, o render-se a Deus está, afinal de contas, o que é ao alcance da sua própria vontade como pecador? Será que ainda assim o homem tem vontade de aceitar Jesus? A nossa resposta a essa pergunta vai definir exatamente o conceito que temos a respeito da depravação humana. A gente vai deixar essa reflexão para a próxima segunda-feira. Então, entenda isso, guarde do coração e vivamos esse evangelho. Uma vez que fomos libertos da contaminação, da perdição do pecado, agora eu preciso estar vencendo a tentação, o pecado. E um dia estarei diante de Deus, já lavado pelo sangue do Cordeiro e salvo. E a nossa vida pode ser diferente. Você pode viver uma vida bem diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu posso viver não por minha própria força, não por minha própria capacidade, mas eu posso, por causa do Espírito que em mim habita, vencer quando eu estou sendo alimentado pelas Escrituras. E quando eu estou em oração com Deus sempre, eu posso vencer. Porque agora, quem reina é o próprio Espírito. Então eu tenho que dar lugar para que ele possa reinar, porque ele já habita em mim. Então é maravilhoso saber disso. Mas ao mesmo tempo é esclarecedor e preocupante também, quando eu sei que lá fora a escravidão é grande do pecado. Lá fora é difícil. Precisa do poder de Deus para salvar esse homem. Então a nossa oração é para que sejam salvos. Então, eu gostaria de abrir um espaço para você fazer algum comentário, se você desejar, contribuir sobre algum aspecto acerca do que nós falamos aqui. Se você desejar. Alguém gostaria de compartilhar? Diga aí. Eu acho que os comentários vão sair mais no fechamento. No terceiro ponto, que é a incapacidade da vontade humana, né? Porque a gente vai admitir aqui que o homem é uma criatura caída, né? Mas a dificuldade consiste em determinar o que eles entendem como caído, porque as pessoas às vezes não entendem, né, exatamente o que é a ideia do homem caído, né?
Então, acha que ele tem alguma coisa ainda que parece que ele não caiu totalmente. Então, talvez isso vai abrir mais a nossa mente para pensar sobre esse ponto tão importante. Bom, sendo É, assim, não é verdade? é, na minha família existe um exemplo bem, bem forte de que realmente não é a vontade do homem, porque o meu pai, ele tinha muita raiva das coisas de crente, de tudo, ele não gostava, né? Uhum. Só que um dia ele ouviu uma mensagem feita especificamente para ele, assim, o pastor sentou com ele e falou de Cristo, e ele aceitou a Cristo de uma vez para sempre. Que bênção. Ali. Foi realmente uma coisa do Senhor na vida dele. Não foi assim que deu vontade dele ir, não. Deus mandou um homem lá na casa dele pregar para ele e ele ouviu de uma forma que minha mãe nunca esperou. E se converteu para a vida toda. Que maravilha. Que bênção. É graça do Senhor mesmo. O Senhor quis salvá-lo e foi buscá-lo. Graça do Senhor. Mas se fosse pela vontade do homem, não há quem busque a Deus, né? Então, gente, não é fácil. Temos que orar muito a Deus e trabalhar. Quem mais? Boa noite, pastor. Muito Oi. bom estudo. E mais uma vez, assim, a gente pensa, né? Como é importante a gente conhecer tanto os atributos divinos, quanto conhecer a nossa condição de pecador, né? E então, para a gente entender o que é a salvação em Cristo Jesus, né? E eu penso também isso, se nós estávamos escravos do pecado, a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus, éramos mortos nos nossos delitos e pecado. O morto não pode por si ter vontade de nada. E como éramos escravos do pecado, nós, se fosse uma vontade que tivéssemos, era escolha mesmo só para o mal, né? Então, é onde a gente vê a ação totalmente de Deus em nossa salvação. É por isso que a gente fala que a glória é toda de Deus, porque foi o plano dele, é a ação dele. E como a Miriam disse, né? É algo que vem de Deus. E isso é tão maravilhoso. E quando a gente compreende isso, parece que é tão simples, mas para quem não entende, é tão complexo. E nisso está também o mistério da, da ação de Deus, né? E a mesma ação, para uns parece simples e para outros tão complexo. Mas muito boa aula e Deus abençoe a sua vida, pastor. A gente fica com gostinho de quero mais, né? Isso é. Deus permitir, né? Deus permitir, a gente vai pensar sobre essa incapacidade da vontade. Bom, queridos, que bom que você participou, contribuindo, assistindo, refletindo sobre essa temática tão importante. E, se Deus permitir, na próxima terça-feira, estaremos juntos novamente, estudando a palavra de Deus, e queria orar, assim, concluir esse tempo com uma breve oração. Senhor eterno, te louvamos pela tua palavra, pela revelação do Senhor ao nosso coração, quando o Senhor deixou para cada um de nós, em nossa língua, a Bíblia Sagrada, que possamos amar a tua palavra, dia após dia, aprender do Senhor. Eu rogo a tua bênção, uma noite de paz a todos, e que possamos viver para a glória do Senhor. A bênção do Senhor sobre nossas vidas, nossas famílias, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Uma boa semana, hein? Está Boa gravando ainda. semana. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pastor. Irmão. Viva em paz, na graça do Senhor. Amém. Boa noite. Lá